Hinos, né? Aqui nosso músico Esdras, seu irmão também. E vamos ouvir a palavra de Deus, então, com a irmã Roselmira. Glória a Deus, aleluias. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Estou feliz com o Senhor por essa oportunidade que Ele nos dá, né, irmãos? Num domingo, né, a gente poder estar louvando ao Senhor, juntamente com a família. Eu quero aproveitar que vocês estão em pé, abra a tua Bíblia no livro de Lucas. Lucas, capítulo 18. Enquanto vocês acham, quero agradecer ao pastor Adonias por ter confiado o púlpito a nós, né? Agradecer os irmãos aqui, a igreja de Admafra, que nos recebeu, né? Recebeu eu, meu esposo, meus filhos que estão aí ajudando. Eu sou grata a Deus pela vida de vocês. Agradeço os obreiros que têm aí abençoado meus filhos, abençoado meu esposo. Aleluias. Lucas capítulo 18. O Senhor nos conta uma parábola. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele e suplicando-lhe: fazendo-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora não tema Deus e nem me importe com os homens, esta viúva vem me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-a esperar? Eu lhe digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Dando glória a Deus, participando comigo aqui, irmãos. Aleluias. O Senhor nos conta uma parábola de uma mulher insistente. E nós, como crentes, somos todos insistentes, por isso estamos aqui, né, irmãos? A palavra do Senhor diz ali que o dever de orar sempre e nunca desanimar. Hoje o Geise estava falando agora aqui sobre tudo que foi falado, tudo que foi cantado. E teve um hino da harpa que o irmão cantou que fala: o Senhor atende às nossas orações. E tudo que nós fazemos, quando nós oramos, o Senhor nos ouve, o Senhor, Ele nos atende. E o dever de orar é um mandamento. A palavra do Senhor diz ali. O Senhor mostrou uma parábola dizendo que orar é um mandamento tão importante, irmãos, que se você deixa de orar, você está pecando. Se você deixar de orar, você deixa de fazer o mandamento que o Senhor falou. Aqui é um mandamento: dever orar sempre e não desanimar. Então, nós que somos crentes temos que orar e ainda não desanimar, mesmo que as coisas não aconteçam na hora que nós queremos, não aconteça no nosso tempo, mas nós temos que continuar orando para nós não pecar, porque se nós não orar, nós estamos pecando.
E quando a gente peca é porque a gente orou pouco. Quando a gente peca, irmãos, é porque a gente orou pouco. Porque o mandamento é esse, você tem que orar e não desanimar. Se é o mandamento orar, vamos orar para não pecar. Aleluias. A palavra do Senhor, ela é linda. Ela é maravilhosa porque nós, irmãos, nós entendemos que quando o Senhor manda nós orar, e a gente se ajoelha para orar e começa a falar com Deus, todos os problemas que eram grandes começam a diminuir, a ficar pequenininho. E quando a gente ora, e quanto mais a gente ora, mais a gente fica diferente, irmãos. A gente fala com Deus, o Senhor se torna o nosso amigo, o nosso melhor amigo. E aí, irmãos, a gente briga menos, né? Porque quando a gente está orando e acontece alguma coisa lá na casa, eu vou falar, não, mas eu acabei de orar, né? Acabei de orar. E às vezes eu vou falar alguma coisa para os meninos, mãe, você estava orando. Mãe, você estava orando. Porque o que adianta você orar e as coisas não acontecerem, né, irmãos? Então, quando nós nos ajoelhamos, colocamos ali, irmãos, tudo que nós precisamos na presença de Deus, o Senhor começa a mover. Há um mover do Espírito na nossa vida. A parábola nos diz assim, que naquela cidade havia um juiz injusto. O Senhor fala, um juiz mau, um juiz que não se importava com os homens. Era um homem perverso de coração. Ele não ia julgar a causa daquela mulher, porque ele não queria julgar. Não era porque aquela mulher era pobre, porque aquela mulher era viúva, não. Ele não queria julgar. Mas a palavra do Senhor diz assim, que aquele homem não temia Deus. Aquele homem era mau. E hoje, irmãos, nós fazemos isso para os nossos dias. Quantas pessoas más nós encontramos? E que não querem muitas vezes ajudar alguém, ajudar o próximo, porque não quer. Porque tem algo no coração que não é Deus. Porque quando nós temos Deus no nosso coração, as coisas são diferentes, as coisas tornam-se diferentes. Pega água para a mãe, faz favor. Água. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que aquele homem, ele era injusto. Mas naquela mesma cidade havia uma mulher insistente. Como nós que estamos aqui nesta noite. A semana não foi boa. O ano não tem sido bom, tem sido difícil. Estamos vivendo num ano de calamidade. Estamos vivendo os últimos tempos, a última hora. Mas nós somos insistentes, irmãos. Estamos aqui no domingo à noite para começar a nossa semana. Estamos aqui de joelho dobrado para ouvir uma palavra, para ouvir uma criança cantar, para ouvir um testemunho da irmã. Nós estamos aqui porque somos persistentes, irmãos. Para nós ouvir uma palavra e saber que Deus tem algo diferente para nós. Quanto mais nós oramos, mais nós batemos lá na porta para o Senhor fazer alguma coisa para nós. E o inimigo cai por terra. Porque as nossas orações, irmãos, elas são ouvidas. Elas são atendidas. Quando nós oramos, irmãos, eu li um livro do pastor Paul Show, do coreano, que ele diz assim, que quando um crente ora, 1000 demônios caem por terra. Quando 10 pessoas oram, 100 inimigos caem por terra. E a palavra do Senhor diz em Salmo 91, no versículo 7, que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Por quê? Porque você é escolhido. E a palavra do Senhor diz assim,
lá no finalzinho a palavra do Senhor diz assim: e o Senhor não fará justiça aos seus escolhidos? Comece a orar, irmão, comece a orar agora. Aquele que ora pouco, ore um pouco mais. Olha o que nós estamos vivendo. Quem orava pouco, ora mais. Quem orava, mas eu já oro o suficiente, ore mais ainda. Porque nós temos que orarmos e ver Deus fazer alguma coisa. Ver Deus fazer, ver Deus operar, ver Deus salvar, ver Deus fazer um milagre com a nossa oração. É orando, irmão. É orando. Eu gosto de chegar na igreja, irmãos, adiantado para me orar. E tudo que, lá em casa, tudo que eles querem, eu falo para eles, vamos orar. Nós aprendemos assim no campo missionário. Nós temos um Deus, nós não temos patrão, nós temos um Deus que faz por nós. Então tudo que você quer, peça para Ele. E eles aprenderam assim. E todo dia antes deles saírem, qualquer um dos meus filhos, eles têm que orar. Porque na casa da minha mãe era assim, tinha que orar, irmãos, tinha que consagrar. E o dia que ela tirava para consagrar, a casa inteira consagrava. Desde o pequeno, o grande, todo mundo consagrava. Meu filho, o Esdras, ele vai para o quartel às 5 horas da manhã, ele vai lá no quarto, ele se ajoelha e coloca a mão na cabeça dele. Todo dia. Ele tem que sair, ele tem que orar para as coisas melhorarem. Porque quando nós saímos sem orar, alguma coisa pode acontecer, porque o inimigo não dorme. Ele trabalha noite e dia. Enquanto a gente ora, a gente está dando uma bufetada no inimigo. Quanto mais você ora, mais você dá uma bufetada no inimigo. A porta vai se abrindo. Se a porta trava, a porta abre. Porque é Deus que faz a porta abrir. E eu me lembro que um dia, eu tinha uns 7, 8 anos, e minha mãe era dirigente do Círculo de Oração. E chegou no final do ano, e as irmãs do Círculo de Oração falaram assim: eu vou viajar, não vai ter culto, não vai ter consagração, e não vai ter oração, porque nós vamos viajar, é final do ano. Não era época de pandemia, que o povo muitos não estavam vindo para a igreja. Era final de ano, todo mundo estava de férias. Crente tira férias, irmãos? Crente tira férias da oração? Crente tira férias da consagração? Crente não tira férias, porque o inimigo não tira férias. E a minha mãe falou assim: tudo bem, não vai ter oração, não vai ter consagração, mas aqui em casa todo mundo vai consagrar. Quinta-feira todo mundo consagrando e orando. De repente, nós ali com fome, já perto da hora do almoço, nós éramos tudo criança. Minha mãe falou assim: vamos entregar a consagração, orando lá na sala, vamos orar de joelho para entregar. E quando nós estávamos orando, chegou um carro lá na frente. Nós saímos tudo correndo na porta, era meu pai. Meu pai, ele trabalha nos campos, né, irmãos, com trator, com maquinário pesado. E de repente ele chegou e trouxeram ele carregado dentro da casa. E aí minha mãe já parou de orar, e nós fomos perguntar o que era. E ele começou a contar, ele falou assim: eu estava lá no campo, e aí estragou lá um cardão, um negócio do trator, e ele me puxou minha perna e foi puxando meu braço, e eu ia morrer. Mas naquele momento eu lembrei: o Círculo de Oração está em consagração, hoje é quinta-feira. Eles estão orando lá na igreja. Minha esposa está lá orando com as minhas filhas, que nós somos 4 irmãs. Eles estão lá orando e consagrando, então não vai acontecer nada. E alguém viu e foi lá, desligou o trator. E se a minha mãe tivesse aderido àquelas férias, se tivesse aderido àquele dia de não consagrar, irmãos, a gente não ora porque a gente precisa, irmãos, a gente ora porque a gente... É um dever, é um mandamento. Se você não orar, você peca. Está aqui escrito no comecinho. Um dever de orar e ainda não desanimar. Crente não pode desanimar, irmãos. Você tem teu filho que está na faculdade, você tem teu filho que precisa algo, você tem algo lá no teu emprego que precisa melhorar. A igreja, muitas pessoas estão, irmãos, precisando de uma palavra. Como que você vai deixar de orar? Como que você vai deixar de consagrar? E aquela irmã bateu o carro, deu trombose na perna, e o que nós fizemos? Foi todo o Círculo de Oração lá fazer campanha de oração e consagração para a irmã dirigente melhorar e não amputar a perna. Porque, irmãos, nós temos que ser, irmãos, persistentes na oração.
Você que está me ouvindo, o que você está precisando? Persista na oração. Fale com Deus, conte para Deus na oração. Muitas vezes nós chegamos na igreja com aquela sacola de pedidos, né, irmãos? E ali nós vamos depositando na presença do Senhor. E aquele peso que a gente carregava vai saindo embora, porque o Senhor diz assim, ali na palavra, que com o Senhor o nosso fardo é leve. Então, se o nosso fardo é leve, vai saindo, e quando você ora, vai desbloqueando tudo. Eu tenho algo para fazer, vai desbloqueando o que estava bloqueado. Deus vai abrindo portas, Deus vai abrindo caminhos, Deus vai abrindo soluções. De uma maneira que a gente não entende, de uma maneira que a gente não compreende. Por que para você acontece assim? É porque você é crente. Às vezes meu filho fala assim, mãe, nós somos crentes, para nós é tão difícil. Por que é difícil, irmãos? Porque nós temos que buscar na oração. Nós vamos ganhar na oração. Em 2011, nós estávamos andando numa cidade, eles tudo pequenininho. E nós passamos assim num brechó, tinha uma bolsa muito linda, grande assim. E eu falei assim, vamos comprar essa bolsa? Mãe, mas nós nem temos notebook. Nós moramos no campo missionário, nem tem internet lá. Mas nós vamos comprar essa bolsa, porque Deus vai nos dar um notebook. Então nós fomos lá e compramos a bolsa, levamos para casa. Demorou 4 anos ainda, né, filho, para nós ter um notebook. Mas nós tivemos fé e persistimos na oração. Tudo que você quer é um sonho da faculdade, é um sonho do melhor emprego, é um sonho de pregar, é um sonho de cantar. Busca na oração. É na oração que a gente vence. É na oração que o inimigo cai por terra. É na oração que você ora aqui, irmãos, e o Senhor lá do outro lado do mundo, Deus abre portas. É na oração que você ora e o Senhor cura do Covid, o Senhor faz vomitar câncer. É porque você está orando. A palavra do Senhor diz assim: será que quando o Senhor voltar, haverá fé na terra? Cadê a fé, né, irmãos? A fé, nós buscamos, a gente ora e cremos naquilo que nós oramos que o Senhor vai fazer. Não importa o tempo que vai passar, tem coisas que o Senhor responde já, e tem coisas que o Senhor demora a fazer. Essa mulher, ela era tão insistente que ela ia todo dia lá na porta do juiz bater lá para ele julgar a causa dela, porque ela dizia assim, faça justiça. Então o que tinha acontecido? Alguém tinha feito injustiça contra ela. Não é assim, irmãos? Muitas vezes somos injustiçados, mas o que nós vamos ter que fazer? Contar para quem? Bater na porta de quem? Bater na porta de quem pode julgar a nossa causa. Aquela mulherinha, todo dia ela bater, todo dia ela insistia. É o que nós temos que fazer, irmãos. Todo dia, a Bíblia diz, batei e abri-se-vos-á, né? Quando a gente bate, todo dia você insiste. Não que Deus não sabe o teu problema que você já contou. Deus sabe, mas Ele vê a insistência, a persistência daquela mulher todo dia. Ele disse, eu vou julgar a causa dessa mulher, porque ela está vindo todo dia aqui me aborrecer. E isso tem... Imagine nós hoje lá na porta do juízo do dia, lá, nós vamos presos. Porque hoje tem que pegar um advogado marcar uma audiência para aquela causa chegar até no juiz para julgar. É assim, mas lá naquela época, aquela mulher, quando o marido dela morreu, ela ficou viúva. Então, como o marido morreu, ela poderia ir lá, porque daí ela fez o papel do homem, né? Então ela começou a insistir. Ela começou a bater lá. Ela começou, é como se fosse nós, irmãos, vamos orar, e cada bufetada que nós vamos dar no inimigo, vai cair um aqui, e vai cair um ali, e você vai indo, e Deus vai abrindo portas, e Deus vai salvando almas, e Deus vai preparando algo, e quando você vê, aquele ano passou. É assim, né, irmãos? Estamos aí, o final do ano, graças a Deus, passou. Esses dias, a minha sogra deu um AVC nela, ela está de cama, e nós estávamos aí, logo que deu um AVC nela no mês de junho, numa tribulação, porque lá veio ela, meu esposo,
tentando arrumar uma carona ali no grupo dos pastores da Rio Mafra ali. E eu vi aquela aflição ali do meu esposo. E eu fui orar. Eu falei: Senhor, eu vou bater na porta de quem pode ouvir, de quem tem. Né, irmãos? Numa crise dessa, quem tem... Ninguém quer te dar carona, não sei se você ficar na estrada. Ninguém quer ajudar, todo mundo está precisando. É nós, irmãos, que somos crentes, que temos que se unir e ajudar alguém. Porque aí fora é difícil. E eu fui orar. E de repente, nós estávamos ali na hora do almoço. E de repente alguém ligou no celular do meu esposo e falou assim: Nós aqui na nossa igreja, nós estamos fazendo um trabalho assim, uma campanha que nós saímos na casa das pessoas, nós oramos, nós vamos nos comércios, nós oramos, e ali é arrecadado uma oferta. E essa oferta, a gente escolhe alguém e manda essa oferta para essa pessoa, que não precisa ser daqui do campo, não precisa ser alguém conhecido, é alguém que o Senhor nos toca no coração. A gente vai, é um trabalho muito bonito que se faz ali no campo. Eles vão nos hospitais, eles vão nos comércios e oram e arrecadam uma oferta da semana, na semana inteira, e no final de semana eles mandam aquela oferta para alguém. E ele disse assim: eu estava orando e veio o teu nome, Gamaliel, eu vou mandar uma oferta para você. Olha, é pouquinho, mas eu estou te mandando essa oferta. E nós estávamos todos nós reunidos, assim, com os meninos na mesa almoçando. E eles falaram: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meus filhos, eles tudo entendem, assim, irmãos. E quando eles querem alguma coisa, eles vão para a oração, porque eles sabem que Deus responde. E nós falamos glória a Deus. No outro dia, irmãos, meu esposo passou lá no banco, tinha R$1.000 lá depositado. E nós fomos ver a minha sogra. Aleluia. Porque quando eu me ajoelhei, eu falei: Senhor, olha, Senhor, para nós. Conta para o Senhor o que você está precisando. Senhor, olha, o Senhor é um Deus que não fica devendo nada para ninguém. Se você fez alguma coisa, se você trabalhou para o Senhor, Ele não vai ficar devendo nada para você. Senhor, nós não temos que recorrer a não ser o Senhor, que é o nosso amigo, que é o nosso Deus, que pode, Senhor, julgar a nossa causa, que pode nos socorrer. Nós éramos integrados e não somos mais. Então, meu esposo não estava trabalhando. Então, eu falei: Senhor, nós estamos aqui, Senhor, de joelho dobrado, e eu sei que um dia o Senhor falou, quando nós fomos para o campo missionário há 15 anos atrás, que se nós precisássemos de alguma coisa, não era para nós pedir para o homem, era para nós pedir para o Senhor, que é o nosso Deus, que é o nosso patrão, que abre porta onde não tem, que faz aquilo que o homem não pode fazer. E nós chegamos ali e ficamos felizes, e fomos ver minha sogra e voltamos, porque o nosso Deus é Deus. E quando você quer alguma coisa, peça para Ele. Ele é justo, Ele não vai te julgar, porque Ele é um Deus que não fica devendo nada para ninguém. Aleluia. A palavra do Senhor diz que essa mulher ia lá. Ela insistia todos os dias, porque ela tinha um adversário. Quem é o teu adversário? Quem é que te fez injustiça? Quem é que está te preocupando nesta noite? O que você precisa para você pedir para o Senhor? É um novo emprego? É uma nova porta? É uma faculdade? É um curso? É algo que está no teu coração há muito tempo? São projetos? São promessas? O que nesta noite está te preocupando, que você precisa colocar na mão do Todo-Poderoso e insistir com Ele? Ser persistente que nem aquela mulher. Aleluias. Crente não desanima, irmãos. Crente não desiste nunca. Quem é crente, irmãos, ele vai, ele corre, ele pisa no inimigo. Ele se levanta,
Ele ora aonde ele vai, aonde o Senhor manda. Ele ora, nem que seja no meio da rua para alguém, e Deus faz. Eu me lembro que um dia eu cheguei na casa de uma prima minha, eu era criança, e ela estava com dor de dente, e minha avó fazia benzimento, minha avó benzendo ali com uns negócios dentro daquela menina. E eu falei, eu tinha 5 anos, meu pai e minha mãe tinham recém aceitado Jesus. Eu falei, deixa que eu vou orar. Coloquei a mão na cabeça daquela mulher e orei por ela, irmãos. Até hoje, lá o dente dela, irmãos. Todo mundo pensa, irmã, mas isso aí. Mas eu tinha 5 anos quando eu orei pelo dente daquela mulher. Porque os meus pais me ensinaram que eu tinha que orar. Que quando você ora, o céu abre, Deus responde, Deus faz aquilo que você não pode fazer. Aleluias. Aleluias. Em 2018 nós estávamos num campo aqui, indo para Foz do Iguaçu, entre Laranjeiras do Sul e o Marquinhos e o Palmital, um município. E nós cuidávamos de uma congregação subsede com mais 5 congregações. Um lugar muito difícil para ganhar almas. Tinha lugar que nós íamos que não tinha, fazia mais de 5 anos que não tinha cultos, irmãos, e nós começamos a fazer culto ali. Deus começou a salvar, mas o inimigo começou a se levantar, então fui para oração. E eu fui para oração e eu falei assim, Jesus, eu vou fazer uma consagração de 21 dias. E quando eu entro, eu faço um propósito com Deus de consagração, eu não tomo água. Até as 6 horas da tarde eu não tomava água, eu orava, as crianças iam para a escola e nós orávamos ali, morava no fundo da igreja, nós orávamos e quando deu 21 dias, nós entregamos aquele propósito. E era festa de missões, trabalho de missões na igreja. E nós éramos missionários, tinha que estar lá na sexta-feira já. E eu era maestrina do campo, tinha que cantar com o campo. Na sexta-feira nós estávamos ali, sentamos na ala dos missionários, porque nós éramos missionários. Irmãos, e como eu fiquei 21 dias tomando muito pouca água, me deu um cálculo renal, eu tinha aquelas crises na hora do culto, regendo o campo, as irmãs, que eu suava assim, irmãos, de dor. Que quem teve cálculo aí no rim, já sabe como que é as cólicas. Terminou aquele culto, eu falei para meu esposo, amanhã nós não vamos voltar, tem outra maestrina, pode cantar. E eu fui para casa. No sábado nós tivemos ceia na nossa congregação. E no domingo era culto o dia todo, manhã missionária, né, irmãos? Quando é trabalho de missões, manhã missionária, com almoço, o campo inteiro vai. E eu voltei ainda com dor. E o pastor que estava pregando, ele olhou para nós na ala dos missionários e falou assim, minha filha, Deus está falando que ouviu a tua oração, o teu propósito que você fez. E Ele vai reverter. Ele entrou numa reunião e vai reverter um processo. E eu fiquei, reunião, processo, não entendi. Ele disse assim, mas e para você saber que é Deus que está falando com você, você vai ser curada agora. E eu fui para casa, irmãos, e derrubei uma pedra de 2 centímetros, irmãos. E aquela promessa, aquela profecia ali que o pastor falou, ficou no meu coração. Naqueles dias era dia, eu tinha que pagar o IPVA do carro. E aí nós ganhamos ali, missionário, o Senhor sempre prepara alguém, ganhamos ali para alguém pagar nosso PVA, e não chegava o nosso documento do nosso carro. E o que foi? E o meu esposo falou, e tinha que ir lá em Guarapuava ver o que estava acontecendo, e meu sogro foi lá, falou, não, tem que ser você. Sabe o que Deus fez, irmãos? Quando a gente ora, quando a gente consagra, quando a gente insiste, mas aí você esqueceu que você está ali. Eu estava em outra causa, querendo que Jesus salvasse a alma e curasse ali naquele lugar, e eu esqueci do processo do nosso carro. Quando nós fomos para o campo missionário, nós compramos um carro zero, irmãos. E alguém pode falar, mas vocês são missionários, vão comprar carro zero com salário de missionário? Mas quando Deus fala que dá, irmãos, quando Ele promete, eu consagrei 9 meses na igreja que eu estava, para que o Senhor me desse, porque eu tinha um carro, irmãos, que eu enchia de irmãs e eu ia, irmãos, nos bairros fazer célula, fazer culto nas casas, eu ia nas fazendas, e eu cheguei a quebrar o carro no meio um dia, bateu um carro em mim, quebrou no meio o meu carro.
E eu falei, o Senhor falou assim, que me dá um carro zero. Mas com salário de missionário, né, irmãos? Mas quando o Senhor fala que dá, Ele dá porque Ele é Deus e Ele não é homem para mentir. E aí, irmãos, em 2009 nós compramos um carro. Eu fui lá na loja e sentei num carro e falei, Senhor, eu queria que o Senhor me desse um carro zero, mas não é hoje. De repente veio ali o vendedor, irmãos, e o meu carro foi daqui de Canoinhas. Esse carro que eu tenho foi zero, emplastificado. Glória a Deus. E eu, aleluia, glória a Deus, o Senhor me deu um carro. Eu peguei as crianças pequenininhos, os meninos, a Rebeca era bem bebezinha. Eu fui na casa do meu pai. Pai, Deus me deu um carro, olha carro lindo, bonito, ó, pai. E meu pai feliz, uma irmã que eu tenho mais velha, falou assim, Deus deu uma Bíblia desse tamanho para pagar em 60 pagamentos, diz que Deus deu. Ai, aquilo me entristeceu, porque o inimigo entristece a gente, e às vezes usa a gente da família da gente, né, irmão, para dizer, você, filho, não vai conseguir, porque você não, igual falaram esses dias, você estudou em escola pública, anda para lá e para cá, ganha roupa dos outros porque é missionário. Sempre tem alguém, né, irmãos, que vai falar assim, então da própria família, por que não? O tempo passou, 1 ano, 2 anos, 3 anos, nós no campo missionário. Fomos para um campo missionário que nós não recebia salário, era uma ajuda de custo, e às vezes a ajuda de custo não saía. Enfim, mas Deus sempre preparou. Graças a Deus que vocês têm um pastor aqui missionário que não faz isso, né, irmãos? Abençoa e ajuda, mas muitas vezes Deus permite que as coisas não cheguem até a gente, para a gente ter testemunho para contar. Todo mundo tem, né, irmãos? Às vezes você pode falar, mas Deus fez isso porque hoje eu tenho testemunho para contar. E aí, irmãos, não conseguimos mais pagar aquele carro. 3 anos pagamos, não conseguimos mais pagar. Mas nunca veio um pedido assim para o que o branco tomasse. Nunca o nome do meu esposo foi para o SPC. Nunca, irmão. Sim, um dia o meu esposo foi ser consagrado e na convenção precisava aquele papelado do fórum e coisa arada e do SPC e não tinha nada. E nós ali, glória a Deus, aleluia, não tem nada no carro. E o tempo passou, né, irmãos? O tempo passou, Deus nos abençoando e ali nós trabalhando e orando e consagrando. E quando foi naquele dia desse trabalho de missões que o pastor falou, vai meu esposo lá no Detran e dizia lá, carro quitado, tem que ligar lá no banco, não sei aonde, em São Paulo, o carro está quitado. Nós se olhamos assim, com meu esposo, carro quitado, e andamos nas garagens lá em Guarapuava, uns amigos nossos da igreja, e eles falaram assim, olha, nunca vi banco quitar carro para ninguém. Ó, banco, ele vai fazer um acordo com vocês, ele toma o carro por causa do tempo que vocês usaram, mas banco não quita carro. Isso aí é milagre, irmã. Isso aí é para vocês contar, é milagre. Voltamos para casa, fomos lá na casa do pastor presidente contar. Ele disse, é milagre mesmo. Irmãos, 25 mil reais quitado, nosso carro, veio o documento. Quando chegou o documento na nossa casa, nós estávamos lá orando, glória a Deus, aleluia, carro quitado. Veio uns papéis lá para nós ler. Meu esposo tirou aqueles papéis em cima da mesa e falou assim, no dia tal, na hora tal, reuniu-se, tá, o nome das pessoas ali, e reverteram o processo. Igualzinho aquele pastor falou, reverteu o processo. O que Deus tem que reverter na tua vida? Qual é o processo que Deus tem que reverter? É na justiça? É espiritual? É física? O Senhor reverteu o processo, irmãos. E eu pude chegar na casa da minha mãe e falar assim, esse carro foi Deus que me deu. Aleluia, porque Ele é fiel e Ele falou que Ele ia me dar o carro. E está aí, Deus me deu. Aleluia. Comece, irmãos, a consagrar. Comece, irmãos, a orar. Comece a insistir. Quanto mais você insistir, as portas vão se abrir. Quanto mais você bater, quanto mais você insistir com o Senhor, mais
mais o Senhor vai fazer coisas que você não imagina. Enquanto você ora, as coisas que estão travadas, elas vão se abrindo. Quando você ora, você não imagina, irmãos. Quando você chega na igreja e você começa a contar para o Senhor, como aquela mulher: faça justiça por mim. Faça justiça. Faça justiça, julgue a minha causa. Julgue a minha causa. Mas se você não orou, irmãos, se você não insistiu, como que você quer receber? Se você pecou é porque você não orou. Você está entendendo, irmãos? Se você orar, você peca menos, você não peca. Mas se você não orar, você peca porque você não orou. E o mandamento do Senhor ainda diz assim: não desanimar. Porque, irmãos, o Senhor reverte o processo. Ele muda as coisas para os escolhidos. Você é um escolhido? Se você é um escolhido, o Senhor muda. O Senhor reverte. O Senhor trabalha a teu favor. Irmã, você não está entendendo, irmã, o processo que eu estou passando. Comece a orar desde já, desde agora. Ore mais. Consagre mais. Se orava pouco, ore mais. Se orava mais ou menos, ore mais. Ore o suficiente para que quanto mais você orar. Tem um pastor amigo nosso que está em Atlanta, que ele diz assim, que você nunca vai vencer Deus no orar. Quanto mais você ora, mais Deus te dá. Quanto mais você ora, mais Deus te dá. Você nunca vai vencer, nunca vai vencer, nunca vai vencer Deus. Deus sempre vai estar na tua frente, porque sempre que você orar, Ele vai responder. Mesmo que para nós, muitas vezes, seja difícil a caminhada. Seja longa a caminhada. Às vezes, aleluia. Às vezes você se ajoelha e fala, não tem palavras, como eu poderia citar muitos outros da Bíblia que oraram para Deus responder. Mas é pela insistência, pela perseverança, pela fé. Eu convido vocês para ficar em pé. Porque servir a Deus não tem preço, irmãos. Tem um hino que diz assim, né? Adorar a Ele não tem preço. Adorar a Ele não tem preço. Viver ao lado dEle não tem preço. Por isso eu agradeço a Deus a minha salvação. Servir a Ele não tem preço. Adorar a Ele não tem preço. Viver ao lado dEle não tem preço. Por isso eu agradeço a Deus a minha salvação. Servir a Ele não tem preço. Adorar a Ele não tem preço. Aleluia! Alamandarabashuriandas térias. Rimanai suriaste comanai. Aleluia. O que te empreende de você orar? Oramos porque necessitamos, porque é um mandamento, porque é uma obrigação. O que você precisa nesta noite? Bater, 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 bater e insistir que nem aquela mulher. Aquele homem era uma pessoa injusta que não temia a Deus. E o nosso Deus que é justo, o nosso Deus que é amigo, o nosso Deus que deu o único filho por nós, Ele não vai julgar a tua causa. Para você que está aqui de segunda a sexta, que ajuda, que abençoa a igreja, que trabalha, que faz alguma coisa. Se você acha que Deus não vai fazer nada por você, aleluia. Você que tem uma causa assim, vem aqui. Nós vamos orar por você. Eu vou
passar para o pastor orar. Mas eu gostaria que você que tem uma causa assim, vem aqui. As portas que estão travadas, elas caírem por terra. Porque é o Senhor que vai na nossa frente, abrindo os caminhos, derrubando os portões de ferro, limpando os espinhos. É o Senhor que faz, irmãos. É o Senhor. E é só na oração. Ah, irmão, mas eu estou com um processo assim lá na justiça. O Senhor pode reverter o quadro. Irmãos, irmã, eu tenho algo para fazer na minha faculdade assim, assim, assim. Olha, irmãos, lá tem alguém assim. O Senhor pode entrar lá e mudar. Aleluia. Assim como o Senhor fez conosco. Assim como o Senhor trabalhou na nossa vida, irmãos. Não imaginávamos que Ele não está aqui em Mafra, como diz a irmã que falou, que antecipou. Faz um ano que pouquinho que estamos aqui. Mas nós estamos orando e confiando. Não adianta você ficar em casa. Não adianta você ficar, não, vou ficar aqui, vou escutar. Não, venha aprender da palavra. Porque quando a gente vem, irmãos, a gente se ajoelha aí. Você começa a contar para Deus, ó Deus. Olha, Deus, olha o que está passando. Você começa a contar para o Senhor assim, ó. Ele não fica devendo nada para ninguém, irmãos. Se você fez, se você trabalhou, se você quer alguma coisa, insista. Ninguém ganha nada de graça. O céu só vai morar no céu, irmão, se você for fiel até o fim. Tem a palavra do Senhor diz assim, que quem vai vencer é o campeão que vai vencer. É o campeão. Eu sempre falo isso para meus filhos. Não adianta falar, não, tem que participar. Não, você tem que vencer. Porque a Bíblia diz assim, que é o que vencer receberá a coroa da vida. É o que vencer. Você quer vencer? Você quer que Deus destrave porta? Você quer insistir? Ore mais. Consagre mais. Busque a Deus mais. Eu tenho certeza. Porque o Senhor tem feito isso comigo, com meus filhos, com a minha família. Aleluias. Orar? Aleluias. Aleluias. Alamandarabachurianas. Você não imagina, irmãos, o que Deus vai fazer nesta noite na tua vida. Porque eu estava orando na minha casa e eu falei, eu tenho 2 mensagens. E eu falei, Senhor, quando eu chegar lá, Senhor, o Senhor me define qual eu vou falar. E os hinos foram cantando sobre promessas, sobre o Senhor atende a oração. O hino que o irmão cantou. Eu falei, é essa mesmo. Então o Senhor começou a confirmar. Quando o menininho cantou da árvore cortada. Aleluias. O Senhor reverte o processo, irmãos. Coisas que você não imagina. Eu fiz um concurso uma vez, irmãos. E eu fiquei em 5º lugar no concurso. E eu tinha certeza que eu tinha ido muito bem. Eu queria ir lá na prefeitura e entrar no processo, porque não me chamaram. Eram 4 vagas, eu fiquei em 5º lugar e eu tinha certeza que eu tinha acertado tudo. E eu fui na consagração no outro dia de manhã. E eu cheguei lá e eu estava muito triste, irmãos. Eu sempre fui na consagração desde criança. Eu participei do círculo de oração, eu tinha matriculado no círculo de oração desde criança. Então, eu fui lá e contei para o Senhor. E a irmã dirigente do círculo de oração disse assim, por que você não passou? Eu falei, eu fiz tudo certo, eu não sei porque não me chamaram. Aí, uma das meninas que estava lá falou assim, porque você não pegou padrinho. Para a gente entrar na prefeitura tem que pegar padrinho.
Olha, eu falei com o vereador tal, fulano de tal, e eu fiquei muito triste, porque, irmãos, a gente que é crente, irmãos, a gente coloca na mão do Senhor. É Ele que é o nosso juiz, é Ele que faz tudo por nós. E aquela irmã disse assim: não chora não, irmã, não chora não. Eles tinham um padrinho, mas você tem Deus. Você tem Deus. Eu fui para casa da minha mãe, que mora em fazenda. Aleluia. De repente meu esposo me ligando que tinha aberto uma vaga para mim trabalhar, irmãos. Abriu uma porta de emprego para mim entrar trabalhar. Quando eu saí, porque eu fui dar aula, irmãos, aquela porta se fechou e até hoje ninguém trabalha naquele lugar que o Senhor abriu. Quando eu saí, aquela porta fechou. Ele abriu a porta. Qual é a porta que você quer que Deus abra? Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nesta noite eu preguei a Tua palavra, Pai, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. O dever de orar sempre, Pai, e nunca desanimar. E aqui estão os Teus filhos, Senhor. Tuas filhas, Teus filhos estão aqui, esta igreja, Pai, abençoada. Algo o Senhor precisa fazer por eles, que eles estão pedindo, Pai. Eu não posso abraçar, mas o Senhor é o Deus que abraça. O Senhor é o Deus que pega no colo. O Senhor é o Deus que sustenta. O Senhor é o Deus que abre porta onde não tem porta. Mas o Senhor é o Deus que visita, Senhor, a casa deles, Pai. Eu não sei onde eles moram, mas o Senhor sabe o endereço, o nome da rua, o número da casa, a cor da casa. O Senhor sabe. O Senhor sabe cada situação aqui, que o Senhor pode reverter o quadro, Pai. Porque o Senhor é o Deus da providência. Porque o Senhor é o Deus da última hora. Porque o Senhor não é um Deus injusto. O Senhor é um Deus justo que faz justiça na hora certa para os teus filhos, Pai. E eles estão aqui, Pai. E eles querem levar a vitória nesta noite para casa. Dá a vitória, Pai, para os teus filhos, porque eles precisam levar a vitória. Ah, Senhor, daqui sairão muitos com a vitória na mão, Pai. Eu sei que o Senhor está revertendo. Eu sei que muitos aqui estão insistindo, são persistentes. Halachandaraias, andarabachuri, andas férias. Eu creio, Senhor, na promessa, Pai. Eu creio, Senhor, naquilo que o Senhor vai fazer com cada um deles. Imanai, surianda, caramaias. Imanai, aleluia. Agora, Senhor, abraça os teus filhos, Senhor. Ah, Pai, que eles tenham uma semana